Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no canal. E hoje nós iniciamos com a pergunta: pode ter ciúmes de amantes? Essa é uma questão que, de certa forma, é abordada no conto que nós vamos falar hoje, que é Singular Ocorrência, do escritor brasileiro Machado de Assis, que foi publicado pela primeira vez na Gazeta de Notícias em 1893, mas na verdade ele é ambientado no ano aproximado de 1860. Antes, porém, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar aqui no YouTube. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha edição. Eu tenho uma coleção de contos escolhidos, né? Do escritor brasileiro Machado de Assis, que é uma edição de bolso bastante barata, que deve ser encontrada por um valor irrisório de R$ 10 em qualquer sebo ou em qualquer livraria, né? Contos escolhidos, coleção clássicos da literatura, é, e aqui ela é organizada aqui, na verdade, pelo Roberto Alves. O conto Singular Ocorrência ele tem apenas 7 páginas nessa diagramação aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma diagramação bastante tranquila que toma apenas alguns minutos de leitura. Pois bem, a descrição da história se dá através de dois amigos, né, que estão conversando, e um deles, o narrador, ele participou diretamente dos eventos, né? Então ele, de certa forma, ele conta a história, inclusive com a sua participação. Mas enfim, dois amigos estão caminhando quando eles observam a dama entrando na igreja. E o narrador fala pro colega: tá vendo aquela moça que tá entrando lá? E ele: nossa, bonita, conservada, deve ter uns 46 anos. E ele diz: mais ou menos isso. Essa moça aí, o que ela faz? Ela é casada, ela é viúva, né? Muito viúva, muito provavelmente. Ele: não é viúva, ela é solteira e também profissionalmente ela não é costureira, nem professora, nem empresária. E daí você vai tirando todas as profissões até que chegar naquela profissão, né? A mais antiga do mundo, que seria prostituta ou acompanhante, né? Para usar um eufemismo, no caso dessa senhora. E aí o narrador vai contar a história, né? Que de certa maneira ele participou também, que é mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Ele tinha um amigo chamado Andrade, que ele era bastante inclinado, né? A conhecer novas paixões, digamos assim, que ele era bem suscetível aos encantos femininos. Esse Andrade ele era advogado, ele também era envolvido com política, ele era casado com uma moça bonita, ele tinha uma filha de 2 anos, mas aconteceu que o Andrade um dia, caminhando, né, por uma das ruas da cidade, ele se depara com a moça com um papelzinho na mão, é, como se estivesse perdida procurando um endereço, e ela pede para que o Andrade, né, essa moça, o aborda e pede para que ela leia o endereço que ela procurava, porque ela não sabia ler, ela apenas portava o papelzinho, né? E aquilo já foi suficiente para despertar o interesse entre ambos, né? E de forma que dentro de 15 dias eles já estavam completamente apaixonados, né? Trocando juras de amor, ao ponto que o Andrade já alugaram uma casa para ela, né? É, e já acomodaram, já a transformaram numa amante oficial. Aqui o narrador se refere a ela como Marocas, mas na verdade no início do conto ele disse que o nome dela era Maria de alguma coisa. Mas enfim, o Andrade estava bastante feliz com a sua nova paixão, ela também estava bastante feliz com o Andrade, né? Ao ponto que as relações deles eram mais ou menos públicas, inclusive o narrador participou de alguns jantares com os dois, né? E ele se tornou uma espécie de confidente da Marocas, até que acontece um evento que perturba essa relação, né? de, essa relação de amor e de afeto desse novo casal. Aconteceu que procurou o escritório do Andrade um sujeito chamado Leandro, que era um vagabundo, um sujeito reles, né, desclassificado, uma espécie de explorador, que foi pedir dinheiro emprestado para o Andrade,
usando o artifício que ele foi funcionário do um antigo amigo, né? Do Andrade, do ex-patrão dele, era uma pessoa bem relacionada. Ele usava esse argumento para tentar extorquir as pessoas. E. Desculpe. Mas enfim, usando esse argumento aí, ele pediu 3.000 réis emprestados para o Andrade. E o Andrade percebe que ele estava bem feliz, parecendo que havia visto o passarinho verde, né? E então ele resolve questionar esse Leandro o que havia acontecido. E esse Leandro conta que teve uma aventura na noite anterior, né? Uma experiência única que acontece muito raramente, que ele caminhava, né, pelo centro, né, pela uma das ruas lá, quando ele viu se aproximando uma moça bastante bonita, bastante interessante, e essa moça o fitou, né, o encarou e o permaneceu encarando, e ele passou por ela e virou para trás, ela continuava olhando para ele, e ele também permaneceu olhando para ela até que ele resolveu se insinuar, e ela retribuiu, né, insinuação. Dali para frente ela tomou as rédeas e não passou muito tempo, eles já estavam dentro da casa dela, né? E o Andrade ficou excitado com aquela história e perguntando mais informações. Aí esse Leandro falou assim, não, é uma moça que mora no endereço tal. Quando ele citou o endereço, o Andrade quase desfaleceu, né? O espírito lhe pulou fora do corpo por um instante, porque era exatamente o endereço da Marocas, né? Da sua amante. E ele ficou bastante perturbado, mas ele fez uma proposta para o Leandro e falou assim: olha, se você me levar até lá e me apontar a moça pessoalmente, eu te dou 20.000 réis. O Leandro achou um pouco estranho, né, aquela situação, mas ele ficou tentado pelo dinheiro e acabou que ele aceitou, né, a proposta e os dois foram para o endereço lá. E chegando na casa, o Andrade entra primeiro e a moça, quando vê, já vem toda apaixonada por ele abraçar, aí ele faz um gesto de contenção dizendo que não vinha sozinho. E logo depois o Leandro entra pela sala e quando a Marocas o vê, ela praticamente quase desfalece também, né? Fica pálida e muito afetado, né? Muito posturado, o Andrade olha para o Leandro e pergunta: é essa a senhora que você se referiu? Ele é essa mesmo. Então, mais afetado ainda, o Andrade abre a carteira, tira uma nota de 20 mil e entrega para o Leandro. Né? E o dispensa. E na sequência tem uma cena, é claro, né? O Andrade ele perde a compostura e xinga a amante de tudo quanto é nome, né? E vai embora, e ela salta, lhe arrasta os pés, beija a mão, chora, né? Uma coisa bastante teatral, mas ele acaba que vai embora, né? Ele vai embora e procura o seu amigo narrador da nossa história, né? E conta tudo o que aconteceu, né? Na verdade, começa a arquitetar planos de vingança, que faria isso igual aquilo, e o narrador fala assim, não, ô Andrade, calma, meu querido, você é casado, esquece a situação, né? Volta a sua atenção para sua esposa, para sua filha, cuida da sua família, que você ganha mais. Mas o Andrade parecia muito inconformado com a situação, né? O Andrade que até cogitaram comprar uma casa para sua amante, né? Mas enfim, eles ficaram por algum tempo ali conversando, né? O Andrade bastante debilitado emocionalmente, quando mais tarde da noite chega uma escrava, né? Uma escrava que servia a sua antiga amante, dizendo que ela havia desaparecido e que essa situação era bastante comum, também muito chorosa, né? Que poderia ter acontecido alguma desgraça. Isso foi suficiente para o Andrade perder o prumo, né? E sair doido pela cidade, né? E o amigo acompanhou, procurando pela sua querida ex-amante, né? Foram nos locais de costume, né? Onde você busca por pessoas desaparecidas, que é delegacia, que é hospital, que é hotel, né? Locais públicos, rodoviários. Mas acaba que eles têm uma pista, né? Que é de um cocheiro que uma mulher com as características que eles procuravam havia se recolhido numa pensão. Eles foram até lá e o estalageiro lá indica o quarto e quando ele chega lá, ela está lá dentro.
E quando eles se encontram, eles se jogam nos braços uns dos outros, né? E juram, fazem novas juras de amor e se reatam imediatamente, apesar de tudo que aconteceu. Depois se descobriu que, na verdade, ela era um pouco mais levada do que aparentemente se imaginava, né? Ela tinha vários amantes. O que importa é que o Andrade a transformou numa espécie de segunda esposa. Ela chegou a dar um filho para ele, uma criança, né? Um rapazinho que infelizmente morreu aos 2 anos. E passou um tempo, o próprio Andrade havia morrido também, né? Ele morreu. E essa senhora, né, a Marocas, ela se lutou como se esposa fosse, né? Vestiu preto e guardou todo o luto, né, necessário. Mas enfim, e nesse ponto aí a narrativa se encerra, né, com, com os dois amigos saindo do local onde eles haviam avistado a Marocas. E cabe a reflexão sobre a pergunta que a gente fez inicialmente, né? É lícito você ter ciúmes da sua amante, né? Já que você tem uma primeira família, né? Uma família oficial, né? Como era o caso do Andrade. Eu conheci alguns casos assim, que aconteceram muito, de forma bastante parecida, né? Inclusive com o pai de uma amiga minha, de muitos anos. Inclusive essa amiga minha, fazia parte da segunda família, né? Tinha uma primeira família oficial. E o pai dela tinha a mãe, né, como amante, e ele era fruto dessa relação. E um dia ele ficou sabendo que a sua segunda esposa teve uma fé, né, com um amigo da filha, né, um jovem aí, mais ou menos da minha idade, 20 e poucos anos, e ele ficou paralisado, né, ficou estarrecido, como se tivesse caído uma bomba na cabeça dele, né? Como se fosse uma coisa imperdoável, né? Uma coisa inimaginável. Como se apenas ele pudesse amar mais do que uma pessoa, né? Então isso é muito mais comum do que se imagina, apesar que é inegável que é uma hipocrisia extraordinária, né? Gritante, que não encontra lastro em nenhuma espécie de raciocínio, né? De lógica. Mas enfim, o ser humano não é só lógica, né? Nós temos boa parte da nossa composição é paixão. E coisas como essas, apesar de serem absurdas, elas são bastante comuns. Mas enfim, nós encerramos aqui a nossa reflexão sobre esse conto, né? Singular ocorrência. E nós sugerimos muita leitura, uma leitura bastante rápida e bastante agradável. Espero que vocês, se conseguirem adquirir, né? Ele é de domínio público também, está na internet. Espero que vocês gostem, né? E talvez até vão se solidarizar com a situação do Andrade. E a gente fica por aqui, pede se você chegou até o final, claro, não deixe de curtir no nosso vídeo, né? E nos acompanhar no nosso canal aqui, no nosso canal. Então, um grande abraço e até a próxima.